Olha, eu não sei quanto a você, mas para mim, planejamento de metas e objetivos é um grande desafio. Geralmente deixamos para o início do ano, e é aquela hora em que todos pensam: caraca, eu preciso definir bem um caminho a trilhar, preciso definir bem as minhas metas, os meus objetivos. Daí iniciamos os nossos primeiros passos, em que nós colocamos até algumas coisas para executar, começamos um novo curso, voltamos para a academia, ou voltamos a fazer aquela dieta que antes nós já estávamos programados para fazer. E depois de um tempo, pouco a pouco, deixamos de cumprir o plano e voltamos à mesmice. Foi então que eu descobri 7 passos incríveis que poderiam me levar a aprender inglês mais rápido e ter conquistas diárias e claras. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você sobre esses passos para te ajudar a realizar as metas, assumir o controle da sua rotina de estudos e ter conquistas extraordinárias. Em primeiro lugar, é importante deixar claro a você que nossa jornada de aprendizado de um novo idioma exige disciplina, consistência e foco. Esse é o caminho que por muitas vezes pode parecer complicado e até difícil de trilhar. A verdade é que tem muitos que desistem de trilhar e preferem pagar o alto preço de suas escolhas. Assim, cada um de nós temos as nossas dificuldades em particular. No entanto, quando olhamos para as recompensas trazidas pelo nosso próprio esforço e dedicação, tudo começa a ser motivador e a valer realmente a pena. As horas de estudo e prática, a renúncia dos prazeres imediatos, o uso de ferramentas de aprendizado e a eliminação das distrações. Tudo faz com que os resultados apareçam rapidamente. Afinal, quem não quer ter resultados positivos? Quem não quer ter vitórias na vida? O primeiro passo para você aprender inglês e realizar as suas metas com sucesso é a autoavaliação. Conhecer a si próprio é fundamental para vencer qualquer batalha, não é mesmo? Muitas vezes pessoas que têm boas noções de idioma, um belo dia decidem voltar a estudar. E elas dizem, "Yeah, I need to improve my English." Porém, sem de fato entender o que precisa ser melhorado, elas tendem a desperdiçar o tempo com métodos e materiais que não vão levar a lugar algum, não tem progresso. Nesse sentido, a autoavaliação permite a você entender quais são as suas principais fraquezas no aprendizado do idioma, quais são os seus pontos fortes. Dessa forma, você saberá onde deverá dedicar maior atenção e aplicar maior energia na habilidade que você quer manter o foco. Caso você queira melhorar a sua fala, por exemplo, speaking, e a audição, listening, o conjunto de ações deve ser direcionado a essas áreas especificamente. Ou talvez você esteja interessado em fazer uma prova de concurso, um concurso público talvez, ou um teste de proficiência. Nesse caso, você deverá colocar o maior foco na escrita, no writing e na leitura, no reading, certo? Para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre o seu nível de inglês, existe um teste gratuito que você poderá fazer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E após a sua autoavaliação, agora que você já conhece o seu nível, já sabe quais são os pontos fortes seus e os seus pontos fracos, já com o resultado do que você precisa melhorar, podemos de fato criar boas metas e concentrar os nossos esforços no que de fato é importante para você. Agora chegamos ao segundo passo, o mindset. O que significa mindset? Mindset significa mentalidade. Manter uma mentalidade positiva tem fundamental importância nesse processo de aprendizado. Já parou para pensar quantas pessoas alcançam um extraordinário desempenho nos estudos e outras não? Por que tanta dificuldade para aprender um novo idioma? Por que tanta dificuldade simplesmente para falar sem travar? A resposta a cada uma dessas perguntas pode passar por um conjunto de crenças estabelecidas por você. Sim, estabelecidas por você particularmente. A psicóloga norte-americana Carol Dweck, em seu livro Mindset, A Psicologia do Sucesso, publicado em 2006, definiu muito bem os conceitos do que ela chamou de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Em suas pesquisas, ela concluiu que pessoas com mentalidade fixa
tende a encontrar dificuldades em novos aprendizados e na superação de obstáculos. A razão para isso é porque elas acreditam que talento é algo natural, algo nato no indivíduo, e impõem de forma inconsciente os seus próprios limites. Geralmente são pessoas que dizem: ah, isso não é pra mim, isso é muito difícil, inglês não é pra mim, de fato, já passei da idade, já passei da idade, isso não é pra mim. Ou dizem: eu travo na hora de falar inglês. No entanto, ela identificou que as pessoas que possuem uma mentalidade de crescimento são diferentes. Elas entendem que podem até não ser a mais inteligente da turma, mas acreditam firmemente que podem estar entre os melhores. Gostam de desafios e entendem que errar é uma grande oportunidade de crescimento pessoal. As frases mais frequentemente produzidas por essas pessoas são do tipo: adoro desafios e me sinto motivado ao superá-los. Eu vou com medo mesmo, eu vou conseguir, com dedicação, vontade e esforço. Ou frases do tipo: não existem erros, apenas resultados. Então, você se identificou com algumas dessas frases? O terceiro passo para alcançar as suas metas e objetivos é visualizar os sonhos. Sim, visualizar os seus sonhos. Neste passo, eu quero destacar 3 pontos importantes para você. Em primeiro lugar, você precisa listar quais são os seus maiores sonhos a serem realizados no aprendizado do inglês. O que você quer conquistar? Não se preocupe se você pensou em algo possível ou não, apenas liste-os. Faça uma relação desses sonhos. Quer aprender inglês para ser promovido ou conquistar o emprego dos sonhos? Liste-os também. Em segundo lugar, ponha data em todos os seus sonhos listados. Os sonhos de curto, médio e longo prazo. Agora, os mais fáceis de serem realizados receberão a classificação de curto prazo. Já os mais desafiadores, a classificação de longo prazo. Em terceiro lugar, separe um espaço no seu caderno de estudo, ou uma cartolina, ou um mural onde você possa visualizar facilmente. Procure por imagens na internet ou revistas que represente bem essa sua meta, esse seu sonho, esse seu objetivo. Por exemplo, você quer aprender inglês para estudar em uma universidade na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá. Uma imagem da universidade pode ser uma boa sugestão. Quer viajar pelo mundo e conhecer lugares fantásticos, viver uma nova experiência em uma nova cultura? Busque por algo que represente bem esse seu desejo. Por fim, imprima ou recorte essas imagens dos sonhos e colhe-as no seu mural. Coloque-as no seu mural. Sempre que olhar para essas imagens, exercite a sua imaginação. Sim, exercite a sua imaginação. Se veja vivendo aquele sonho com clareza de detalhes. Ouça você falando inglês com confiança. Imagine sua expressão de felicidade ao conquistar aquela oportunidade internacional dos sonhos. E saiba que no dia em que você estiver desmotivado ou pensar em desistir, olhe para o seu mural, olhe para os seus sonhos e veja o quão recompensador será continuar na jornada de estudos. E nosso quarto passo é elaborar a pergunta focal. O que é a pergunta focal? É a pergunta que servirá como base para você definir as suas metas e objetivos de forma clara. Então volte para o seu mural e selecione um dos seus maiores sonhos. A partir desse sonho, crie a pergunta que servirá como norte no planejamento de todas as suas ações que você vai realizar daqui em diante. Por exemplo, você escolheu o sonho de estudar na Universidade de Oxford, na Inglaterra. A pergunta poderia ser: o que eu preciso saber para alcançar a fluência no inglês e realizar o meu sonho de ser aceito na Universidade de Oxford até o prazo de janeiro de 2025? Essa é uma boa pergunta focal. Depois de ser elaborada a pergunta focal, vamos seguir 2 pontos importantes. Você deverá criar no mínimo outras 20 perguntas, sempre tendo como base a sua pergunta principal de como realizar o sonho e conquistar a oportunidade internacional. Garanta que as 20 perguntas sempre iniciem com o que e como. Elas também devem ser elaboradas contendo a pergunta focal, como por exemplo:
O que eu preciso melhorar no meu listening para alcançar a fluência no inglês e realizar o meu sonho de ser aceito na Universidade de Oxford até janeiro de 2025? Como eu devo administrar o meu tempo de estudos para alcançar a fluência no inglês e realizar o meu sonho de ser aceito na Universidade de Oxford até janeiro de 2025? Perceberam? Faça isso em todas as demais perguntas, sem pensar muito ou ser racional nas suas perguntas. Apenas escreva, deixe fluir bem a sua criatividade, elabore essas perguntas. Agora, no 6º passo, você vai responder a todas essas 20 perguntas que você elaborou no passo anterior. Detalhadamente, responda todas as perguntas uma a uma e sem se preocupar se as respostas de algumas das perguntas se repetirem. Quando concluir, coloque cada uma das respostas dadas em ordem de prioridade e ordem cronológica. Se você preferir uma sugestão, você poderá usar o Excel e enumerar as respostas para depois ordená-las em ordem decrescente. Vamos usar como exemplo as respostas para as 2 perguntas sobre o que fazer para melhorar o meu listening e como administrar melhor o meu tempo de estudo. Resposta 1. Assistirei filmes em inglês, ouvirei podcasts, músicas e rádios em inglês. Conversarei com nativos no idioma e vou me desafiar todos os dias a fazer algo diferente para alcançar este objetivo. Resposta 2. Criarei o hábito de estudar todos os dias, organizarei minha agenda e definirei metas diárias, semanais e mensais. Para isso, montarei um planner com todas as minhas prioridades bem definidas. E o último passo que você deve dar para aprender inglês mais rápido e realizar seus sonhos é criar o seu plano de ação. Com base em todas as suas respostas, organize e imprima o seu plano. No plano de ação, você terá a clareza da sua meta em cada linha, ou seja, seu objetivo a ser alcançado. Você saberá realizar, como realizar e o que já foi feito, o que está em andamento e o que já foi realizado. É muito importante que você leia o seu plano de ação diariamente, pois ele vai servir de bússola para te direcionar em direção ao seu sucesso, no cumprimento de todas as atividades, sem se desviar do foco.